ele fala, já que ele era o apóstolo enviado aos gentios. E quando ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma. Então Paulo achou por bem escrever uma carta para que aqueles crentes em Éfeso se acalmassem. E é por isso que no finalzinho desse trecho que foi lido agora há pouco, ele vai dizer: ânimo, meus irmãos, ânimo, não desfaleçam, não esmoreçam, não se entristeçam, porque tudo que tem me acontecido é para que vocês vejam a graça e a glória de Deus resplandecendo. Ele disse para aqueles gentios, meus irmãos, já que todo gentio é aquele que não nasceu em Israel, aquele que não é judeu. E Paulo está dizendo: olha, vocês gentios, foi o que nós vimos domingo passado, antes de terem um encontro com Jesus Cristo, vocês estavam mortos em seus pecados, em suas transgressões. Vocês eram escravos do mundo, vocês eram escravos de Satanás, vocês eram escravos da vontade da sua carne. Se isso não fosse suficiente, Paulo vai dizer que aqueles gentios, eles andavam sem Cristo. Olha que tristeza, meus irmãos. Eles andavam sem Cristo. Eles não tinham a expectativa da vinda do Messias. Eles estavam fora da comunidade dos santos. Eles não faziam parte da comunidade de Israel, já que Deus havia escolhido para si o povo de Israel dentre todos os povos. E Deus quis escolher Israel. E os gentios não faziam parte desse povo. Eles também eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. Oh, meus irmãos, todas aquelas alianças que Deus havia feito com o seu povo. E os gentios, escutando isso, eles se sentiam à parte, à margem dessas alianças, porque todas as promessas, as alianças, os pactos que foram feitos da parte de Deus para com o seu povo, naquele momento ainda não incluía os gentios. Os gentios também eram aqueles que não tinham esperança. Para eles, a vida era somente o aqui e agora. Morreu, expectativa zero. Ao contrário do que nós cremos, que a morte não é o fim da linha para você e para mim, mas a morte é uma passagem para que nós nos encontremos com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Mas principalmente, eles estavam sem Deus no mundo. E aí, quando eu li essa passagem, meus irmãos, eu disse: misericórdia, Senhor. Porque será que existe coisa pior do que nós vivermos sem Deus no mundo? Que expectativa nós teríamos? Que expectativa uma pessoa tem nesse mundo, sabendo que ela não tem Deus na sua vida? E Paulo vai dizer para aquelas pessoas: mas olha, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados de Deus. E sabe o que foi que Deus utilizou para aproximar os gentios? Ou seja, todos aqueles que estavam fora, longe, não tinham um encontro transformador com Cristo Jesus. Sabe o que uniu essas pessoas a Deus? Foi o sangue de Jesus. Foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo vai dizer agora que Jesus Cristo é a nossa paz, e Ele que nos reconciliou com o Pai. E porque Cristo nos reconciliou com o Pai, agora Paulo vai dizer no finalzinho do capítulo 2, que nós agora somos a nação, o povo de Deus, que nós fazemos parte da família de Deus, e que nós somos santuário, morada de Deus, que nós agora é o nosso corpo que é morada de Deus, que nós somos o santuário do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em você e em mim, e é esse mesmo Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, meus irmãos. Paulo chega a dizer que foi por causa do sacrifício de Cristo que aquele muro da inimizade foi derrubado. Agora a igreja de Cristo, ela já não contempla povos diferentes, é apenas um só povo em Cristo Jesus.
Já não existe mais judeus, gentios. Agora é um só povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E aí agora nós chegamos no capítulo 3, meus irmãos, e já no versículo 1, Paulo vai dizer: e é por essa razão que eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. E sabe por quê? Por amor a vocês, gentios. Porque é mesmo que Paulo estava preso? Qual era a razão que fizera com que Paulo fosse preso? O amor aos gentios. É porque Deus havia separado Paulo para ser um pregador aos gentios. É porque Deus havia separado Paulo para que ele fosse o apóstolo aos gentios, para que ele fosse o responsável por levar essa mensagem, essas boas novas do Evangelho aos gentios. E meus irmãos, preparando essa mensagem, eu me deparo com essa fala de Paulo: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Depende muito, meus irmãos, do nosso ponto de vista. Já que Paulo estava preso aonde mesmo? Em Roma. Uma vez que Paulo estava preso em Roma, quem era o imperador naquele momento? O imperador Nero. Então, qual era a fala mais correta de Paulo, então? Eu, Paulo, prisioneiro de quem? Era para ser de Nero. Mas Paulo, com toda a inspiração do Espírito Santo, ele fala: não, eu sou prisioneiro, é de Cristo. A pergunta que eu faço, meus irmãos, e a primeira pergunta dessa noite: você se considera um prisioneiro de Cristo? Porque, pela perspectiva bíblica, meus irmãos, o que é ser um prisioneiro de Cristo? Será que é você ficar numa masmorra, ficar no calabouço, ficar numa prisão, num lugar frio, úmido? Certamente que não, meus irmãos. Certamente que não. Porque muitas vezes eu já conversei com pessoas e tentando evangelizar pessoas, e as pessoas, algumas me dizem: pastor, eu não quero entregar a minha vida a Cristo. Sabe por quê? Porque crente não pode fazer nada. Eu digo: oxi, e eu faço tanta coisa mesmo sem enxergar. Eu vou à praia, eu vou para a casa dos meus parentes, a gente come churrasco, a gente toma refrigerante, a gente vai comemorar a inauguração da loja das irmãs. Quando elas inauguram a loja, como sexta-feira à noite, eu estava com a Elisângela lá na loja de Luciana e Andresa. Então as pessoas dizem: eu não quero ser crente, porque eu vou ser um prisioneiro, eu não posso fazer mais nada. E essa visão é distorcida, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você diz: eu quero ser livre, livre para quê? Porque Paulo disse que nós éramos escravos da vontade da nossa carne, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos de Satanás. Aí eu pergunto: que liberdade é essa, meus irmãos, que essas pessoas têm sem Jesus Cristo? Porque ser escravo do pecado, do mundo, do diabo e da vontade da nossa carne, tem futuro nisso? Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai reavaliar os seus pensamentos. Livre para satisfazer os desejos da sua carne. E nós temos visto nas quintas-feiras que a nossa carne, ela não quer nada com Deus. Muito pelo contrário, a nossa carne, ela vai ser sempre contra o Espírito. E se o Espírito manda nós irmos na direção de Cristo, a nossa carne vai dizer: vá no sentido contrário. Viva para os seus próprios desejos. E o Espírito Santo vai dizer: viva para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, sinceramente, é muito melhor viver na dependência de Cristo. Viver como tendo o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo como sendo o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Paulo entendeu isso aqui. E eu espero também que nessa noite você entenda perfeitamente, em nome de Jesus. Mas ele vai dizer que existe uma razão para que ele esteja preso. E que razão é essa, meus irmãos?
É porque ele amava os gentios. É porque ele anunciou as boas novas do Evangelho aos gentios. Nós vimos domingo passado que em Atos capítulo 21, Paulo, depois que ele saiu dessa sua terceira viagem missionária, ele foi a Jerusalém levar uma oferta para aqueles crentes lá que precisavam de ajuda. E quando ele chega em Jerusalém, meus irmãos, ele foi ao templo. E quando Paulo chega no templo, então os judeus que não gostavam de Paulo prenderam-no. E incitaram outros judeus para que prendessem Paulo, para que mentissem contra Paulo. E Paulo, na sua defesa, meu irmão, minha irmã, ele disse que antes de ter um encontro com Jesus Cristo, ele era um fariseu, cumpridor da lei de Moisés, que ele próprio presenciou a morte do diácono Estevão, que ele ficou com as roupas de Estevão e ele comemorava aquilo, mas teve um dia que ele teve um encontro com Jesus Cristo e isso mudou a história dele. Ele disse que Deus o comissionou, ou seja, Deus o enviou para que ele fosse um profeta, para que ele anunciasse a palavra de Deus aos gentios. E quando ele disse isso, tamanha era a raiva dos judeus para com os gentios, que eles tentaram matar o apóstolo Paulo. Eles tentaram matar Paulo, meus irmãos, por causa do amor, por causa das boas novas do Evangelho. É isso que ele vai dizer aí nos versículos 2 e 3. Olha, eu espero que vocês se lembrem disso, porque eu já tenho dito isso a vocês. Eu tenho pregado para vocês as boas novas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. E quer saber mais de uma coisa? Versículo 3. Eu recebi um mistério por revelação, e sabe de quem? É da parte de Deus. Mas que revelação é essa, pastor? Que mistério é esse, afinal de contas? E a mensagem dessa noite vai se dividir em duas partes, meus irmãos. Primeira, Paulo dizendo que recebeu esse mistério por revelação da parte de Deus. E a segunda parte da mensagem é que agora que Paulo recebeu essa revelação da mensagem, ele agora vai transmitir para as pessoas. Que mistério foi esse? Que revelação foi essa que ele recebeu da parte de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo? Quando nós nos deparamos, meus irmãos, com essa palavra mistério, e talvez quem já tenha escutado isso, ou quem já tenha lido em algum livro, em alguma revista, em algum folheto, na língua portuguesa nós pensamos em mistério como sendo aquilo que é oculto, aquilo que não pode ser revelado, aquilo que é perigoso, aquilo que é obscuro. Mas quando Paulo utiliza essa expressão mistério aqui no grego, ele está querendo nos dizer que existe algo que estava escondido, mas que veio a ser revelado. Que tinha algo que estava encoberto, mas que agora está sendo apresentado. E essa verdade, esse mistério está sendo revelado. E todas as pessoas têm acesso à revelação desse mistério. Mas afinal de contas, que mistério é esse? No versículo 4, Paulo vai dizer: esse é o mistério de Jesus Cristo. Esse mistério é Jesus Cristo. Mas pastor, qual é o conteúdo então desse mistério de Jesus Cristo? Versículo 6, ele vai explicar transparente, claramente para mim e para você nessa noite. Sabe o que é? Leia aí, Daniel, por favor, esse versículo 6. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, os gentios, eles são em Cristo Jesus, eles são co-herdeiros, participantes do mesmo corpo, são membros do mesmo corpo, e eles são co-participantes das promessas em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está falando da igreja de Jesus Cristo. Vocês perceberam, meus irmãos, que na verdade é um mistério que se divide em dois. Mas qual é o mistério mesmo de Jesus Cristo, meus irmãos? Nós temos estudado isso aqui na escola dominical,
Nós temos falado sobre a vida e sobre a obra de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos transparentemente aqui para esse mistério de Deus que é Jesus Cristo, nós lembramos que foi por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Esse mesmo sacrifício que lá no Antigo Testamento ele já vinha sendo anunciado, pré-anunciado. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, todos aqueles animais mortos, eles já apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. Todas aquelas pessoas que morreram antes de Jesus Cristo, elas olhavam para aqueles sacrifícios, para o sangue derramado daqueles animais, meus irmãos. E por causa da fé na vinda do Messias, do Salvador, eles eram salvos. E isso é tão fantástico, meus irmãos, que é por causa da obra, do sacrifício de Jesus Cristo, que todos aqueles homens e mulheres que morreram lá no Antigo Testamento, crendo na promessa do Messias, eles estão agora junto ao Pai. Sabe por quê? Porque eles creram que verdadeiramente o Messias, aquele Salvador que fora prometido por Deus, ele estava por vir. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos? Como é que Moisés recebeu a sua salvação? Como é que o rei Davi recebeu sua salvação? Como é que o profeta Elias, como é que tantos homens e mulheres ali no Antigo Testamento tiveram perdão dos seus pecados, tiveram a sua culpa cancelada? Foi por causa do sangue de Jesus Cristo, meus irmãos. É por causa do sangue de Jesus que todos os nossos pecados são perdoados. É por causa do sangue de Cristo, é por causa da cruz do Calvário que todos os nossos pecados foram lavados e remidos. É por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o grande mistério de Deus em Jesus Cristo. Aquelas pessoas, quando viam aquele sangue de animais sendo derramado, é como se tivesse uma setinha apontando para frente, porque eles criam na vinda do Messias. Mas pastor, e nós? Nós, quando olhamos, observamos as Sagradas Escrituras, nós podemos olhar para trás e saber que o Messias já veio, meus irmãos, que ele já cumpriu a sua obra naquela cruz, naquele madeiro, e agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos nos apegar naquela promessa de Romanos capítulo 8, quando Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, meus irmãos. Esse é o grande mistério de Deus em Jesus Cristo. Mas qual é a essência mesmo desse mistério, meus irmãos? Porque agora Paulo vai dizer que esse mistério, que antes estava escondido, mas que agora é plenamente revelado, como ele vai dizer no versículo 5, ele agora é totalmente, plenamente revelado. Sabe que mistério é esse? É que agora já não há mais dois povos, há um só povo em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. E agora tanto judeus quanto gentios são co-herdeiros com Cristo. Todos os judeus e os gentios são membros do mesmo corpo. Todos os judeus e todos os gentios são co-participantes das promessas que estão descritas aí na sua Bíblia. Oh, meus irmãos, talvez a gente fique se perguntando, pastor, mas essa ideia de uma igreja única, isso é coisa nova? Isso é uma revelação moderna? É não, meus irmãos. Vocês vão se lembrar da promessa que Deus fizera a Abraão. Vocês lembram quando Deus disse a Abraão, Abraão, em ti será bendita somente a tua casa? Em ti será bendita somente a tua família? Em ti será bendita somente o teu povo? Não. Deus disse, em ti serão benditos todos os povos da terra.
Essa promessa é antiga, meus irmãos. É por isso que Deus, quando escolheu Israel, Ele disse que era para Israel ser luz no mundo. Era para que quando todos os outros povos olhassem para Israel, dissessem: é verdade, Deus tem um propósito para todos os povos dessa terra. E como Deus escolheu Israel, é para nós olharmos para Israel e nos espelharmos nela. Quando Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, naquela grande comissão que Cristo deu para os seus apóstolos, Alberto e Lena, Ele disse para os seus discípulos: vão por todo o mundo, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas perceba que Ele continua dizendo: vocês precisam ir a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, e anunciem esse Evangelho das boas novas. Oh, meus irmãos, essa igreja não é apenas para um povo específico. Agora nós que somos gentios por nascimento, porque não somos judeus, agora nós fazemos parte dessa igreja de Jesus Cristo. Não são mais dois povos, é um povo só. E assim como aquelas promessas, aquela herança que fora prometida para os judeus, agora nós sabemos que essa herança também é para você e para mim, Diácono Marinho, Lusa. É para você e para mim, Felipe, Tati. É para todos nós que tivemos um encontro transformador com Jesus Cristo. Agora não há mais uma igreja dividida, é uma igreja só. E todos nós fazemos parte, somos membros deste mesmo corpo que é a igreja, com dons e talentos, e assim nós completamos, assim como cada dedo de uma mão completam essa mão, assim somos nós que completamos este corpo, somos membros desse corpo. E se isso já não fosse o bastante, nós também somos coparticipantes nas promessas. E que promessas são essas, meus irmãos? De que quando um dia Jesus voltar, e quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele vai levar a todos aqueles que um dia reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, que entregaram as suas vidas a Cristo, que confessaram a Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. E tudo isso, meus irmãos, Paulo vai dizer que é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente se depara com isso, e eu queria que você olhasse para essa igreja, veja como essa igreja é constituída, meus irmãos. Aqui a ICNV do Valentina. Aqui nós temos povos brasileiros e não brasileiros. Aqui nós temos pessoas brasileiras, nós temos aqui um irmão colombiano. Aqui nós temos pessoas que vieram do sertão, pessoas que vieram de outros estados, pessoas que vieram de outras cidades. Aqui nós temos pessoas altas, pessoas mais baixas. Aqui nós temos pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Aqui nós temos brancos, negros, pardos. Aqui nós temos crianças, adultos. Nós temos idosos. Aqui nós temos solteiros e casados. Aqui nós temos empresários. E aqui nós temos profissionais liberais. Aqui nós temos funcionários públicos. Aqui nós temos aposentados. Aqui nós temos funcionários de empresa privada. Meus irmãos, é essa variedade, é essa diversidade que forma a igreja de Jesus Cristo. E isso é plano de Deus, porque como é que Deus junta pessoas diferentes no mesmo lugar? Dona Lene, como é que Deus junta pessoas tão diferentes no mesmo lugar? Aqui nós temos pessoas que enxergam, você tem um pastor que não enxerga. Aqui vocês têm pessoas que escutam mais, outras escutam menos. Aqui vocês têm pessoas que gostam de dormir mais cedo, outras gostam de dormir mais tarde. Uns gostam de praia, outros gostam de piscina. Uns gostam de cantar aqui no louvor, outros já são mais envergonhados. Aqui nós temos pessoas que gostam de bater palmas, outros já gostam de ficar quietinhos no seu canto.
Aqui nós temos pessoas que gostam daqueles louvores mais animados, outras que já gostam daquele louvor mais tranquilo. Essa diversidade, meus irmãos, que compõe a igreja de Jesus Cristo. E você já parou para pensar que no final das contas, todos nós, com toda essa diversidade, nós estamos aqui, Bianca, Gleidson, com um único propósito, que é de cultuar ao Senhor. E não importa as nossas diferenças, e não importa, porque nós temos mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. E isso verdadeiramente, meus irmãos, é a igreja de Jesus Cristo. Sabendo que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, mas o cabeça dessa igreja é um só, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Somente Ele é o cabeça dessa igreja. Mas aí agora, nós chegamos na segunda parte dessa mensagem, porque do versículo 1 até o versículo 6, Paulo vai dizer que agora a igreja de Jesus Cristo é formada não por vários povos, mas por um povo só, com toda essa diversidade. E Paulo vai dizer, versículos 6 e versículo 7, que Deus separou o próprio Paulo, que Deus comissionou o próprio Paulo para que fosse boca de Deus para anunciar essas boas novas aos gentios. Versos 6 e 7, Daniel, por favor. 7 e 8, perdão. Desde que me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Nós temos a igreja, e nós temos um homem, meus irmãos, apóstolo Paulo, um homem que certamente todo crente já escutou falar desse nome, Paulo. Por quê? Porque Paulo foi o maior plantador de igrejas aqui do Novo Testamento. Porque Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento, é de autoria de Paulo. Porque Paulo era um homem que falava 4 idiomas, profundo conhecedor em filosofia, um homem fiel às Escrituras Sagradas e que teve a sua vida transformada com um encontro marcante em caminho para Damasco com Jesus Cristo. E isso mudou a história de Paulo, a ponto de Paulo chegar, meus irmãos, e dizer que dentre todos os santos, ele era o menor dos menores. Aí eu digo, eita pílula, se Paulo, com tudo o que ele fez, era o menor dentre os menores, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer que é o maior dos pecadores. Eu digo, Senhor, e quem sou eu então? Se Paulo se considera o menor dentre os santos, ou seja, aqueles que foram separados por Deus, quem sou eu então? Paulo disse, meus irmãos, que era ministro do Evangelho, pela graça de Deus, pela autoridade e pelo poder que lhe foi concedido. E Paulo, mesmo assim, ele não bate no peito assim, diz, Emerson, eu sou o cara, eu sou bom demais, eu sou um apóstolo daquele tampa demais. Mas Paulo disse, não, eu sou o menor, sou o menor deles. Eu não sou nem digno de pregar, de anunciar as boas novas que me foi dada por revelação da parte de Deus. Mas ainda assim, meus irmãos, Paulo entende que esse dom ministerial, o dom de pregar, o dom de anunciar as boas novas, isso não veio da cabeça dele. E desconfie, quando você encontra uma pessoa que se auto-intitula pastor, ou bispo, ou apóstolo, ou seja lá o que for, desconfie, meus irmãos. Paulo, mesmo podendo bater no peito e dizer, eu sou o melhor dos apóstolos, não, eu sou o menor, eu sou o menor deles, eu sou o mais fraco, sou o mais fraco. Mas Paulo teve, pela graça de Deus, o
privilégio de pregar as boas novas do reino de Deus. Mais do que isso, meus irmãos, versículo 8 vai dizer que Paulo teve o privilégio de anunciar as insondáveis riquezas do Evangelho. E aqui, meus irmãos, vai uma palavra do seu pastor. Paulo, quando ele diz aqui que tem o privilégio de anunciar as insondáveis riquezas do Evangelho. Meus irmãos, homens, mulheres, dar uma boa notícia é bom ou não? É ótimo, gente. Quem é que não queria chegar aqui, como eu disse a vocês, todo domingo, e consagrar crianças, e apresentar crianças como nós fizemos com Laila, com José Felipe, com Davi, e que venham mais crianças, e mais casamentos, e mais batismos, e apresentar, daqui a pouco a gente vai estar apresentando novos membros aqui na igreja. É bom demais fazer isso, meus irmãos, mas infelizmente o trabalho do seu pastor não é apenas esse. Não é apenas esse. Vez por outras, eu tenho a dura missão de trazer notícias mais duras, notícias mais difíceis, como quando nós trouxemos há um tempo atrás o falecimento do pai do diácono Davidson, e nós choramos com ele. Quando nós nos entristecemos, quando alguém da igreja fica desempregado, quando nós nos entristecemos, quando alguém da igreja fica adoentado, e cabe ao pastor trazer essas notícias difíceis. Mas uma pergunta precisa ser feita para toda a igreja: tem ovelha de Jesus Cristo nessa igreja? Amém. Pois então, meus irmãos, todas as vezes que o seu pastor tiver que trazer uma palavra difícil para você, sendo ovelha, tendo sangue de ovelha, eu sei que você vai ouvir a voz do seu pastor, eu sei que você vai ouvir as palavras do seu pastor, e desde que as palavras do seu pastor estejam embasadas, baseadas, sustentadas na Bíblia Sagrada, o que o seu pastor espera de você é que, como ovelha que você acate as palavras do seu pastor. Você pode até dizer: pastor, eu não concordo, mas porque o Senhor está usando a palavra de Deus, e o Senhor está sendo boca de Deus, eu vou obedecer, porque para mim mais importa obedecer do que sacrificar. Porque mais importante para uma ovelha de Jesus Cristo é ouvir a voz do seu pastor. E quando eu falo em nome de Jesus, eu falo com essa mesma autoridade e poder que me foi dada como ministro do Evangelho. E cabe a você, membro dessa igreja, ovelha de Jesus Cristo, ouvir a voz do seu pastor. E se estiver de acordo com a vontade de Deus, que você ouça, meu irmão, minha irmã, porque eu não quero o mal de vocês. Porque eu não falo para humilhar ninguém, muito pelo contrário. Quando eu vou falar com alguém dessa igreja, e quando é uma palavra mais difícil, é porque eu tenho percebido, ou porque o Espírito Santo tem tocado no meu coração, e é necessário corrigir a rota da sua vida. É preciso corrigir a rota da sua vida. E se você for crente de verdade, você vai dizer: pastor, eu vou me esforçar para obedecer e para cumprir a vontade de Deus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas Paulo segue, meus irmãos, e ele vai dizer aqui 3 coisas que são pregadas na igreja. Primeiro, ele vai dizer que faz parte da pregação da igreja falar sobre as insondáveis riquezas do Evangelho. Mas o que são insondáveis mesmo? Eu fui pesquisar, meus irmãos, eu tive que fazer o meu trabalho. O que é insondável mesmo? Andresa, Luciana, Emerson. Insondáveis aqui, meus irmãos, minhas irmãs, tem um significado de inesgotáveis. Paulo está dizendo que ele prega sobre as inesgotáveis riquezas do Evangelho. E eu fiquei tentando achar
Rodrigo, Dona Lene, eu fiquei tentando achar um exemplo para que nós pudéssemos entender tranquilamente o que Paulo queria dizer com essas inesgotáveis riquezas do Evangelho. Faça uma simulação na sua cabeça. Thomas, tenta imaginar na sua cabeça. Você vai à praia e você começa a respirar fundo. Você fica. Faça isso meia hora seguida. Você vai conseguir acabar com todo o oxigênio que tem na praia? Sim ou não? E se você passar toda a sua vida respirando fundo, você vai acabar com todo o oxigênio da praia? Sabe por quê? Porque esse oxigênio, esse ar é inesgotável. É o exemplo que Paulo está dando aqui, meus irmãos, que nós poderemos passar toda a nossa vida pesquisando, estudando, conhecendo o Evangelho, mas nós nunca conheceremos totalmente as insondáveis riquezas desse Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho fala sobre a vida e sobre a obra de Jesus Cristo, Vitor, Diego, Daniel. E sendo Cristo o Deus Filho, e sendo Ele infinito, como é que nós vamos conhecer exaustivamente um ser que é infinito? Nós nunca conseguiremos, meus irmãos. Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia e você começar a ler os Evangelhos, e você começar a ler a palavra do Senhor, todos os dias você vai descobrir que esse Evangelho, ele é vivo, e que ele vai trazer novos ensinamentos para a sua vida todos os dias. Porque assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, essa palavra, ela vai se renovando em seu coração, ela vai se renovando na sua alma, ela vai se renovando na sua mente, e todos os dias, se você ler a mesma passagem, você vai ter aprendizados novos. Todos os dias. Todos os dias. E você vai conhecer a Cristo um pouco mais. Todos os dias. Todos os dias. E ele fala sobre essas riquezas. Mas, irmãos, que riquezas são essas? Paulo já vem trabalhando sobre essas riquezas. Ele disse que nós estávamos mortos, que éramos escravos do mundo, do diabo, da carne. Mas Deus, com um grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Ele nos reconciliou consigo próprio. Ele nos fez co-herdeiros com Jesus Cristo. Ele nos fez co-participantes das promessas. Ele nos fez membros da sua família. Ele nos fez santuário do Espírito Santo. Nós que estávamos perdidos fomos achados. Nós que éramos pobres espiritualmente, agora podemos nos considerar ricos em Cristo Jesus. Nós que não tínhamos esperança que existisse alguma coisa depois da morte, agora nós temos a certeza que depois da morte nós nos reencontraremos com Cristo. Nós que estávamos sem Cristo, agora sabemos que o nosso Messias, o nosso Salvador já veio uma vez e Ele virá mais uma vez para resgatar a sua igreja, que Ele mesmo comprou com seu sangue. Oh, meus irmãos, às vezes eu converso com pessoas que andam entristecidas e eu vejo que às vezes dentro da igreja tem pessoas que estão cabisbaixas, pessoas que estão desmotivadas, pessoas que estão sem alegria na voz. Eu queria muito dizer sem alegria nos olhos, mas como eu não consigo olhar no seu olho, então eu presto atenção na sua voz, e às vezes eu presto atenção e eu sinto, meus irmãos, que às vezes a sua voz está sem brilho, está sem alegria, está sem força, está sem esperança, está sem ânimo. E eu queria dizer para você que Deus te ama, meu irmão, minha irmã.
E eu queria que você soubesse de todo o seu coração que Deus tanto te ama, que deu o melhor que Ele tinha, o único Filho dele, para morrer por você naquela cruz do Calvário. Que você não tem motivos para andar sem expectativas na vida, que você não precisa andar depressivo ou depressiva, que você não precisa dizer que tudo acabou na sua vida, porque não acabou. Você tem promessas gloriosas da parte de Deus para a sua vida, porque você tem uma aliança que foi feita por Deus com você em Cristo Jesus. Que você é templo e morada do Espírito Santo. Por isso, não desanime em nome de Jesus. Alegre o seu coração. Oh, meus irmãos, por que tanto desânimo dentro da igreja? Por que tanta falta de motivação dentro da igreja? Se nós temos a salvação das nossas vidas, e isso nos foi dado de graça e por graça da parte de Deus. Paulo, quando teve esse encontro transformador com Cristo, isso mudou a perspectiva de vida dele. E meus irmãos, conversando, tendo na aula, na nossa escola dominical agora há pouco, eu disse para os irmãos que Cristo se esvaziou da sua glória, Ele se fez homem semelhante a mim e a você, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele se entregou por você e por mim naquela cruz do Calvário, Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a nossa vida. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e é Ele que intercede por você e por mim. E todas as vezes que você pede em oração ao Deus, em nome de Jesus, é como Jesus dizendo: Pai, o Senhor mesmo prometeu que tudo o que eles pedissem em meu nome, o Senhor atenderia. Jesus mesmo disse que prepararia moradas para você e para mim. Então, mesmo que você more de aluguel aqui nessa terra, saiba que Cristo preparou uma morada para você, que Ele preparou um banquete celestial para você e para mim. Então, abra um sorriso aí na sua boca, coloque ânimo no seu coração em nome de Jesus, e viva para a glória de Deus, ânimo mesmo, porque se isso não mexer com a sua vida, eu não sei mais o que vai animar a sua vida. E saber que Cristo Jesus já fez tudo isso por você. Cristo já fez tudo isso por você, meu irmão, minha irmã. Ânimo, tenha alegria de chegar na casa de Deus. Que seja o momento mais especial da sua semana. Se é para você criar expectativa, Gleison, Bianca, em alguma coisa, que seja em estar na casa de Deus, vivendo, sendo suprido e alimentado pela palavra de Deus. O próprio rei Davi disse isso: o meu pedido é que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ele era o rei Davi. Ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, mas ele não teve o privilégio, meu irmão, minha irmã, de ver a Cristo sendo entregue pelos pecados dele. Ele creu na promessa, mas nós temos esse privilégio porque Cristo já veio e Ele já pagou tudo em nosso lugar, meus irmãos. Por isso que você se anime em nome de Jesus, para você estar na igreja, não apenas nos domingos, mas que você possa tentar organizar a sua agenda para dizer: pastor, a semana é muito comprida e eu vou me esforçar para estar todas as quintas-feiras na casa do Senhor, sendo alimentado pela palavra, sendo suprido em minhas necessidades e carências, tendo fortalecimento do meu coração por causa da palavra do Senhor, é por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas se por um lado Paulo diz que a igreja prega sobre as insondáveis riquezas do Evangelho, em segundo lugar, ele vai dizer também que a igreja e que essa mensagem precisa ser administrada e precisa ser manifestada em nossas vidas. Veja o que diz aí, Daniel, verso 9, por favor. E esclarecer a todos a administração desse ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas.
a igreja, aí a igreja somos eu e você. E nós precisamos, meus irmãos, manifestar esse Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos viver aí fora, para que o mundo veja que nós somos sal e luz nessa vida, que a igreja precisa fazer a diferença em nosso bairro, que a igreja precisa fazer a diferença em nossa cidade, em nosso estado. O mundo anela por isso, meus irmãos, porque a única instituição que pode fazer a diferença nesse mundo é a igreja de Jesus Cristo. Mas ele vai falar em terceiro e último lugar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Verso 10, Daniel, por favor. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo vai dizer agora que pela igreja, essa multiforme sabedoria de Deus seria anunciada a todo o mundo. E essa palavra multiforme é diferente, meus irmãos, ela não aparece, ela apareceu aqui de forma meio diferente, mas eu queria que você prestasse muita atenção. A palavra que Paulo utiliza aqui no grego é a palavra poikilos, e essa palavra quer dizer múltiplas cores, ou policromático, ou muitas cores. O exemplo que Paulo está dando é que essa diversidade da sabedoria de Deus faz com que ele una pessoas diferentes, de nações diferentes, de raças diferentes, de tribos, de línguas diferentes, e coloque todo esse povo num só lugar. E que lugar é esse? A igreja. Só que agora não são vários povos, é um povo só. Povo esse que foi reconciliado pelo próprio Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Foi pela cruz do Calvário que agora nós somos um só povo em Jesus Cristo. E não apenas isso, fomos reconciliados com Deus, e judeus e gentios foram também reconciliados por causa do sangue de Jesus. E agora, meus irmãos, é como se nós olhássemos para a igreja, e quando nós olhamos para a igreja, nós observamos aqui que nessa igreja existe um dono. O dono é o próprio Deus. Ele foi que teve essa brilhante ideia de criar a instituição igreja. Ele escreveu toda essa história. Ele deu o único filho dele para que cumprisse toda essa obra gloriosa e reconciliasse consigo próprio esse povo que antes estava longe, mas agora foi aproximado de Deus pelo sangue de Cristo. E isso é fenomenal, meus irmãos, porque o mundo não conhecia, os anjos não sabiam disso, mas agora nós temos esse pleno conhecimento. E eu quero finalizar a mensagem dessa noite, meus irmãos, trazendo um consolo, uma palavra de encorajamento pastoral para a sua vida. Veja o que diz aí, Daniel, versículo 12, por favor. Por intermédio de quem teve livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Paulo está falando de Jesus Cristo. E é por causa de Jesus Cristo que nós temos ousadia, confiança de sabermos que naquele momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai. E nós podemos ter a certeza da vida eterna. E nós podemos ter a certeza da salvação. Porque agora nós fazemos parte desta família de Deus, em Cristo Jesus. Porque antes que Deus tivesse dito, haja luz, Deus já havia dito, haja cruz. E foi naquela cruz do Calvário que todos nós fomos reconciliados com Deus, meus irmãos. Para que nós possamos trazer algumas aplicações
para finalizarmos o culto dessa noite, eu queria apenas fazer algumas perguntas para os irmãos. E nem precisa você me responder, mas que você possa responder para você próprio. Diante de tudo que foi dito nessa noite, será que você ainda se considera uma pessoa livre? Livre para fazer o que quiser? Porque Paulo já disse que essas pessoas que se consideram livres para fazer o que quiserem, na verdade, não entenderam ainda que estão sendo escravas do mundo, da sua própria carne e do diabo. Portanto, só existe uma libertação verdadeira: é Jesus Cristo. Segunda coisa, meus irmãos, é que você faz parte de uma igreja com uma diversidade de dons e de talentos enorme, que todos aqui somos membros deste mesmo corpo. E a pergunta que eu faço: você verdadeiramente achou o seu lugar neste corpo? Você que é membro dessa igreja, membro desse corpo, você já achou o seu lugar neste corpo? Você já entendeu qual é o seu papel nesse lugar? Qual é a sua função nesse lugar? Porque se você ainda não achou, pode ter certeza que tem um lugar preparado, separado para você neste corpo. Porque assim como cada dedo tem uma função na sua mão, saiba que você também tem um papel essencial nessa igreja, meu irmão, minha irmã. E finalmente, em último lugar, saiba que foi por causa da rica sabedoria, da infinita sabedoria de Deus, que Ele escolheu você antes da fundação do mundo, que Ele escreveu o seu nome no livro da vida, que Ele fez com que os seus pecados fossem perdoados em Cristo Jesus. E a questão é: você tem certeza da sua salvação? Você já descansou o seu coração e já descobriu que agora, por causa desse amor de Deus, esse mistério de Jesus Cristo já foi revelado para você, e você pode descansar no seu coração, porque você faz parte desta família. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto a equipe de louvor vai se organizar.